Hoje nós trabalhamos ordens e classes, tá certo? Página 18 e 19. Aí tem, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 2017, a população estimada no município de Santo André, no estado de São Paulo, era de 715.231. Escreva esse número no quadro de ordem de classes, tá? Aí tem segunda classe ou classe dos milhares e primeira classe das unidades simples. O numeral até 9, ele fica na unidade, tá? Simples, que é a primeira ordem. O numeral de 10 até 99, ele faz parte das dezenas, tá? É a segunda ordem. O numeral de 100 até 999, ele faz parte da centena, tá? Então, aqui é 1, aqui é 3, esse 3 vale 30 e esse 2 vale 200. Aqui é a quarta ordem, que é a ordem do milhar. Então, esse 5 aqui, ele vale 5.000, tá? Esse 1 aqui está na quinta ordem da dezena de milhar. Então, aqui ele vale 10.000, tá certo? E esse aqui está na ordem da centena de milhar, que é a sexta ordem. Então, ele vale aqui 700.000, tá bom? Aí vem, completando esse número, aí tem 715.231. Para facilitar a leitura dos números, costumamos separá-los em classes. Primeira classe da unidade simples, ó, esse 231 só chega em unidade, dezena e centena, tá? Essa aqui, ó, das unidades simples. E a segunda classe da unidade, ó, da classe dos milhares. Tem a terceira classe, que é a classe dos milhões. Também tem a quarta classe, que é a classe dos bilhões, classe dos trilhões e assim por diante, tá certo? Atenção para separar as classes. Agrupamos as ordens do número de 3 em 3, da direita para a esquerda. Então, deu 3, 1, 2, 3 é uma classe, primeira classe. Depois vem, ó, 1, 2, 3, segunda classe, tá certo? 1, 2, 3, se tivesse mais, seria a terceira classe. Primeira classe, unidade simples. Segunda classe, unidade de milhar, tá? Aí tem a letrinha B. A ordem de grandeza desse número é a... Qual é a maior ordem de grandeza desse número aqui? 700, que é a dezena de é a centena de milhar, tá? Centena de milhar, tá? Centenas de milhar. Lemos, como é que a gente lê esse número aqui? 715.231. 715.231. Observe o número da placa e marque um X da frase verdadeira. Esse número aqui, ó, ele tem duas classes, ó, primeira, segunda. A classe da unidade simples e a classe da milhar. Ele aqui tem 6 ordens, ó, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem e sexta ordem, tá? São 6 algarismos, indicando 6 ordens. Aí vem, a ordem de grandeza desse número é a dezena de milhar. Isso está verdadeiro, a dezena de milhar está aqui, ó. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. A maior grandeza é a dezena de milhar? Não, não é verdadeiro, que a maior ordem é a centena de milhar. Então, não podemos marcar. Os algarismos 6, 5 e 8 compõem a classe dos milhares? Esses algarismos aqui, 6, 5, 8, compõem a classe dos milhares? Sim. Olha como a gente lê, 658 mil, ele compõe aqui unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Então, aqui está correto, marcar o X, tá? O algarismo 8 vale 800 nesse número? Esse algarismo 8 aqui, ele vale 800? Não, por quê? Para ele valer 800, ele teria que estar aqui no lugar do zero, que aqui é a casa da centena, tá? A ordem da centena. Unidade, dezena, centena. Ele está na ordem da unidade de milhar, então ele vale 8.000. Esse 8 aqui, ó, ele vale 8.000, tá certo? Então, não é para marcar isso aqui não, tá bom? O terceiro, usando a calculadora, faça aparecer no visor os números a seguir. Um número com 3 algarismos, em que o algarismo 4 tem o valor igual a 400 unidades. Então, tem que ter 3 algarismos e o 4 tem que ter o valor de 400. Então, ele tem que estar aqui, 423. Poderia ser qualquer número, 418, 431, 424, tá bom? Qualquer número que o início dele for 400 e o restante tem que ter mais 2 números, são 3 algarismos, tá? B, um número com 6 algarismos, em que o algarismo 5 tem um valor igual a 5 dezenas de milhar. Então, para ele ter 5 dezenas de milhar, ele tem que estar aqui, ele tem que valer 50.000, tá? Então, são 6 algarismos
Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o 5 tem que valer dezena de milhar. 353 mil. Aqui ele vale 50 mil. Então, ele está na casinha da dezena de milhar. Poderia ser qualquer número, mas o 5 tem que estar aqui, ó. Tá certo? Nesse lado aqui, ó. Pode ser 652 mil, 754 mil, qualquer número, mas o 5 tem que estar na ordem da dezena de milhar. C. Um número com 5 algarismos, em que o algarismo 2 tenha valor igual a 2.000. Então, aí tem que ter 5 algarismos. 1, 2, 3, 4, 5. E o 2 tem que valer 2.000. 42.004, 32.578. Podia ser 12.980, qualquer número com 5 algarismos e que o 2 tinha que ter o valor da casa da unidade de milhar, tá certo? O valor de 2.000. Um número com 6 algarismos, em que o algarismo 3 tenha valor igual a 3 centenas de milhar. Então, para ser 3 centenas de milhar, ele tem que vir para cá, ó, para a sentença máxima, tá vendo? Desses números aqui, da segunda classe. Então, ele tem que ter o valor de 300 mil. Então, ó, tem que ter 6 números, tá bom? E o 3 tem que estar na frente, que está na centena de milhar. 312.476, 384.672. Pode ser qualquer número que o 3 esteja na frente e que tenha 6 algarismos, tá bom? Lê a notícia, que é para você ler a notícia, e você vai escrever os numerais aqui como a gente lê, tá certo? Parece o numeral 2016, 321.632, 156.570, 123.370. Então, você vai escrever como se escreve. 2016, tá? Esse aqui, ó. 321.632, que é esse aqui, ó. Depois, 156.570, esse aqui, 156.570. E por último, 123.370. 123.370, tá certo? Aí aqui temos, usando somente algarismo, escreva os números que a professora está ditando. Ela está ditando que número? 7.249. 7.249. 180.046. 180.046.